Então, quando Jesus voltará, e tenho plena consciência de que, se eu subir em um púlpito e disser que Jesus voltará em breve, serei acusado de estar marcando datas. Tudo bem? Vivemos em um mundo onde, se você diz algo, as pessoas querem te atacar e inventam qualquer coisa a seu respeito. Então, o que vou analisar aqui são os 7 milênios da história da Terra. Analisamos os 7 anos de loucura de Nabucodonosor e a soberania de Deus nos assuntos da humanidade, e como Deus levará a história a um clímax à sua maneira, e até mesmo os ímpios um dia reconhecerão a soberania e a justiça de Deus. Mas agora vamos analisar os 7 milênios da história da Terra, porque a pergunta que frequentemente fizemos é: quanto tempo, Senhor? Debaixo do 5º altar do Apocalipse, no 5º selo, estão aqueles que foram mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho de Jesus Cristo. E eles perguntaram: até quando, Senhor? E a boa notícia do livro do Apocalipse é que Deus estabeleceu um limite além do qual o mal não pode passar. Existe um limite a partir do qual Deus traz julgamento sobre o mundo. Então, quanto tempo durará o grande conflito entre Cristo e Satanás na história terrena? É uma boa pergunta, não é? Quanto tempo falta para Jesus voltar? Porque Jesus diz em Apocalipse 21, eis que venho em breve, sem demora. E isso foi há 2000 anos. Então, o que significa em breve? Bem, como adventistas, acreditamos que Deus concedeu o dom profético à sua igreja. Ao analisarmos a doutrina dos dons espirituais ao longo das Escrituras, percebemos que Deus nunca deixou de conceder todos os dons espirituais à sua igreja. Sempre há uma voz profética entre o povo de Deus. Acreditamos que nos escritos da irmã White encontramos uma voz profética, e a irmã White cita vários trechos sobre a duração do grande conflito. A primeira citação é de O Desejado de Todas as Nações, página 48. Diz lá: teria sido uma humilhação quase infinita para o Filho de Deus assumir a natureza humana, mesmo quando Adão permanecia inocente no Éden. Mas Jesus aceitou a humanidade quando a raça humana já estava enfraquecida por 4.000 anos de pecado. E se você consultar a Bíblia desde Adão até a chegada de Cristo, verá que são aproximadamente 4.000 anos. Diversas pessoas já elaboraram as cronologias e a forma de contar os números hebraicos, havendo algum debate sobre isso, mas estima-se que tenham se passado cerca de 4.000 anos desde Adão até a época de Cristo. Mas a irmã White está falando aqui em números específicos, ela está falando em números aproximados. Ela continua dizendo em Sinais dos Tempos, de 28 de julho de 1847. Satanás teve tanto sucesso em enganar os anjos de Deus e na queda sobre Adão que pensou que na humilhação de Cristo conseguiria vencê-lo. Ele contemplou com prazer e exultação o resultado de suas tentações, e o aumento do pecado na transgressão continua da lei de Deus por mais de 4.000 anos. Portanto, fica claro que quando a irmã White fala sobre o período de Adão a Cristo serem 4.000 anos, ela está se referindo ao tempo que vai da queda de Adão até a chegada de Cristo. Ela se refere a isso como algo que existe há mais de 4.000 anos. Então, ela não está falando em termos específicos, como exatamente 4.000 anos no mesmo dia. Ela está falando em números aproximados. Ela continua dizendo em O Grande Conflito, página 656, um grande alvoroço chegará até os confins da terra, porque o Senhor tem contenda com as nações. Ele entrará em juízo com toda a carne e entregará os ímpios à espada. Jeremias 25:31. Continua dizendo, por 6.000 anos o grande conflito esteve em curso. O Filho de Deus e seus mensageiros celestiais estiveram em conflito com o poder do maligno para advertir, iluminar e salvar os filhos de Deus. Agora, todos tomaram suas decisões. Os ímpios finalmente se uniram a Satanás em sua guerra contra Deus. Chegou a hora de Deus reivindicar a autoridade de sua lei oprimida, pisada a pés. Assim lemos nesta passagem de O Grande Conflito que as pragas finais e a segunda vinda de Cristo ocorrerão após os 6.000 anos terem quase se completado. Então, quantos anos se passaram desde que Cristo viveu nesta terra?
2000 anos. Digamos que sejam 2060 anos. Quando ele morreu, vejamos, foi em 31 DC, portanto, pouco mais de 2000 anos atrás, e há pouco mais de 4000 anos entre Adão e Cristo. Então ela diz aqui, por 6000 anos o grande conflito esteve em andamento. Ela está falando desde Adão até onde estamos hoje, e que o Filho de Deus esteve em conflito com o poder de Satanás para advertir, iluminar e salvar os filhos de Deus. Não é lindo? O Deus Jesus Cristo está guerreando para te salvar do poder de Satanás. E Ele não está abandonando a raça humana. Ele está em conflito com Satanás e seus anjos pela sua salvação e pela minha salvação. Mas quando todos tiverem tomado suas decisões, ou seja, quando o tempo de graça se encerrar, os ímpios que continuem ímpios e os justos que continuem justos. Quando o tempo de graça se encerrar, os ímpios estiverem unidos a Satanás em sua guerra contra Deus, quando as pragas finais caírem sobre a humanidade, terá chegado a hora de Deus vindicar a autoridade de sua lei pisada a pés. Ela não diz exatamente 6000 anos, então Cristo virá, mas ela está falando sobre o fim do tempo de graça, as pragas finais e o tempo de angústia de Jacó. Quando terminar o tempo de graça, como quando Nabucodonosor teve 12 meses de misericórdia de Deus e então seu tempo de graça terminou com o julgamento sobre ele, nós também, como mundo, temos um fim do tempo de graça, quando todos tomaram sua decisão final por Cristo. A partir desse momento, os juízos de Deus caem sobre este mundo perverso. Essas são as pragas finais, e os santos de Deus passam pelo que chamamos de tempo de angústia de Jacó, que é o aperfeiçoamento de seus caráteres para o céu. Então, após o fim do tempo de graça, todos passam por momentos difíceis. Apenas as pragas finais não caem sobre os santos de Deus, mas ela fala aqui que por 6000 anos isso esteve em andamento, esse conflito, e então todos tomaram suas decisões. Então isso está falando sobre o fim do tempo de graça. Ela continua dizendo, Sinais dos Tempos 1884, o grande conflito entre Cristo e Satanás que tem sido travada por quase 6000 anos, que em breve chegará ao fim. E no entanto, quão poucos tiveram sua atenção voltada para este assunto, quão poucos se dão conta de que estamos vivendo os momentos finais da história da Terra. Satanás está trabalhando diligentemente, amarrando seus feixes em preparação para a colheita. Ele está unindo os elementos de seu reino para a batalha final. Assim como Cristo está amadurecendo o trigo para o fim do tempo de graça, Satanás está amadurecendo o joio na igreja para o fim do tempo de graça e endurecendo os corações dos ímpios para quando o fim do tempo de graça finalmente chegar. E ela diz por quase 6000 anos, esse grande conflito entre Cristo e Satanás no planeta Terra está prestes a terminar. E, no entanto, quão poucos têm sua atenção voltada para esse assunto? Não importa quem será o próximo presidente dos Estados Unidos, o importante é que Jesus voltará em breve. O importante é que estejamos prontos para o seu reino, não para o próximo primeiro-ministro da Nova Zelândia ou o presidente dos Estados Unidos. E é importante que vivamos segundo os princípios do rei que há de vir e do seu reino, o reino de Deus, e não segundo os princípios da Nova Zelândia ou dos Estados Unidos, seja qual for o país de onde sejamos. Somos cidadãos, antes de tudo, do reino de Deus, de onde aguardamos o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, mencionado na carta aos Filipenses. As pessoas sabem que somos cidadãos de um reino celestial. Elas sabem, pelas nossas conversas, que a nossa principal lealdade é ao reino de Deus e ao seu Rei Jesus Cristo, ou a nossa principal lealdade é aos partidos políticos que infestam as nossas nações hoje em dia? O que as pessoas sabem ao conversarem conosco, elas sabem sobre o Rei que há de vir e o seu reino. Elas veem os princípios do Rei que há de vir em nossas vidas ou não? A verdade é que, ao lermos essas citações, não podemos deixar de chegar à conclusão de que estamos à beira de um acontecimento monumental no planeta Terra. Há 6000 anos, e lemos nas Escrituras sobre outro milênio, o milênio celestial após a vinda de Cristo. A irmã White fala sobre 6000 anos do grande conflito aqui na Terra, e há um 7º milênio no céu, o 7º milênio celestial acima. E é por isso que lemos, na verdade, 7
1000 anos aqui. A irmã White escreve nas instruções de que o grande conflito entre o bem e o mal aumentará em intensidade até o fim dos tempos. Isso significa que todos devem se preparar porque vai piorar. Vocês acham que a pandemia foi ruim? Foi apenas uma amostra do que está por vir. Buckle up, everybody, it's going to get worse. If you thought the pandemic was bad, it was just a foretaste of what's coming ahead. Portanto, é hora de limparmos nossas vidas espiritualmente para estarmos prontos para o que está por vir. Ela continua dizendo: em todas as épocas, a ira de Satanás se manifestou contra a Igreja de Cristo, sempre perseguição aos santos de Deus, mas Deus concedeu sua graça e seu Espírito ao seu povo para fortalecê-lo e obrigá-lo a resistir ao poder do maligno. Mas à medida que a Igreja se aproxima de sua libertação final, eu adoro essa frase, ela não diz que, à medida que a Igreja se aproxima de suas provações finais, a Igreja está se aproximando de sua libertação final. Alguém diga: louvado seja o Senhor. Estamos aguardando a libertação de Cristo. Satanás deve agir com maior poder. Ele desce com grande ira, sabendo que lhe resta pouco tempo. Apocalipse 12:12. Ele usará todo o poder, sinais e prodígios de mentiras, segundo Tessalonicenses capítulo 2, verso 9. Já preguei sobre isso em muitos outros lugares. Ela continua dizendo: por 6.000 anos, aquela mente mestra, que outrora foi a mais elevada entre os anjos de Deus, esteve totalmente voltada para a obra do engano e da ruína, e toda a profundidade da habilidade, do engano e da sutileza satânica adquirida, toda a crueldade desenvolvida durante essas lutas ao longo dos séculos será usada contra o povo de Deus no conflito final. Mas a Igreja, lembrem-se, está aguardando a libertação final de Deus. Will be brought to bear against God's people in the final conflict, but the church, remember, is waiting for God's final deliverance. E quando vocês conhecem o final da história, vocês conseguem superar os capítulos intermediários. E se vocês não conhecem o capítulo final, que é a intervenção de Jesus para salvar o seu povo, os capítulos intermediários levarão muitas pessoas a perder a fé em Cristo. Mas quando vocês sabem que Ele voltará em breve e trará o dom da vida eterna para aqueles que demonstraram a perseverança dos santos na crise final de consciência da terra, então isso lhes dá a confiança, a coragem e a esperança para superar qualquer coisa que Satanás lançar contra vocês hoje. Este mundo não nos pertence, e se uma coisa que a pandemia fez foi servir como um alerta para os cristãos, para que dissessem: vocês amam os deuses deste mundo ou estão prontos para o céu? Ela continua dizendo: e neste tempo de perigo, os seguidores de Cristo devem levar ao mundo a advertência da segunda vinda do Senhor, e o povo deve estar preparado para comparecer perante Ele na sua vinda, sem mácula e irrepreensíveis. Neste tempo, a dádiva especial da graça e do poder divinos não é menos necessária para a Igreja do que nos dias apostólicos. Digam amém, amém a isso. Então, há aproximadamente 6 milênios da grande controvérsia aqui na Terra, e em seguida vem a crise final, o fim do tempo de graça, as pragas finais e o tempo de angústia de Jacó, seguidos pela segunda vinda de Cristo. Isso é seguido pelo 7º milênio no céu, Apocalipse capítulo 20, quando os ímpios estão mortos no planeta Terra, aguardando a ressurreição dos ímpios e o julgamento final. Um tempo e um milênio em que Satanás estará preso em uma terra desolada e os santos estarão no céu julgando os mortos. E assim como Nabucodonosor confessou a soberania de Deus no clímax de seus 7 anos de julgamento, assim Satanás também confessará a soberania de Deus no final do julgamento final, após o 7º milênio e último milênio da grande controvérsia. Encontramos isso em Apocalipse capítulo 21, verso 26. Naquele tempo, Satanás, seus demônios, os ímpios e todo o mal será destruído para sempre. Nós, irmãos e irmãs, estamos à beira da crise final. A profecia está chegando ao clímax. Precisamos perceber a seriedade dos tempos em que vivemos.